De volta pela Boa Vontade TV, o programa Educação em Debate. Hoje apresentando a repercussão do 14º Congresso Internacional de Educação da LBV, com o tema Pesquisa, Caminho para a Aprendizagem Significativa, uma visão além do intelecto. Vamos acompanhar as experiências compartilhadas pelo professor Júlio Furtado, pedagogo, mestre em educação pela UFRJ, psicopedagogo e doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Havana, Cuba, e idealizador do canal Sala dos Professores. Há 15 anos atrás, eu dava aula para uma turma de 6ª série, e eu pedi a essa turma de 6ª série o seguinte, eu disse a eles assim: gente, eu preciso que vocês me façam um desenho que simbolize o cérebro como lugar de guardar as coisas. Aí os alunos começaram: como, professor? Não entendi. Eu expliquei de novo. Falei: olha, façam para mim um desenho que simbolize o cérebro, como se fosse o cérebro um lugar de guardar as coisas. E eles continuaram: não entendi, explica de novo. Como assim? Professor, fala mais uma vez. Eu falei: gente, espera aí que eu vou explicar, porque professor faz o quê? Explica, não é isso? Qual é o nosso papel? Explicar. A gente gosta de explicar. A gente gosta de explicar tanto até ficar rouco, né? Quando a gente fica rouco de explicar, a gente fica orgulhoso, né? A gente fala assim: por que você está rouco? De tanto explicar, né? Dá um orgulho, não dá? Assim, eu estou rouco porque eu explico para os meus alunos. Eu sou um bom professor. Bom professor explica. O que eu fiz? Expliquei. Expliquei de novo, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Expliquei tanto que eu acabei dando um exemplo. Falei: gente, para vocês entenderem melhor, olha só. Eu quero que vocês me façam um desenho que simbolize o cérebro como lugar de guardar as coisas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem desenhar o cérebro e enchê-lo de gavetinhas, por exemplo. Entendeu? O cérebro como lugar de guardar. Eu preciso, porque eu dou palestras. Eu vou usar o melhor desenho nas minhas palestras. E vou dar um prêmio para quem fizer o melhor desenho, tudo bem? Mas ó, não vale usar o exemplo que eu dei não, criem, eu quero criatividade. Fui para casa, na semana seguinte, lá estava eu na mesma turma, entrei, né, todo ansioso e falei: e aí, fizeram os desenhos que eu pedi? Aí choveu desenho na minha mesa, choveu cérebro com gavetinha. Cada cérebro com gavetinha mais bem desenhado que outro. Eles são muito bons desenhistas, mas só fizeram o cérebro com gavetinha. Até que eu já desanimado, né, eu já ia dar o prêmio para quem tinha feito o cérebro com gavetinha mais bem desenhado. Eu falei: vai ser esse que eu vou usar, fazer o quê? Quando o Wellington, um aluno meu, veio atrás de mim, eu ia saindo e falou assim: professor, falei: oi Wellington, o que foi? Eu também fiz um desenho, mas eu acho que o meu está errado. Falei: deixa eu ver o seu desenho, Wellington. Aí ele me deu essa maravilha aqui. Eu olhei o desenho do Wellington e na mesma hora falei: Wellington, lindo, Wellington. Tá certo, professor? Falei: tá certo, Wellington, mas me explica o seu desenho, Wellington. Aí ele: bom, o senhor entende de informática? Há 15 anos atrás, eu falei: mais ou menos, Wellington, dá para o gasto, mas explica, vai lá. Aí ele: é que o senhor pediu um desenho que simbolizasse o cérebro como lugar de guardar as coisas, não é? Eu pensei assim: eu vou botar o cérebro no lugar da CPU do computador. Sabe por quê, professor? Lá dentro fica o HD, fica a memória RAM, fica tudo que guarda, e botar uns fios saindo do cérebro. O senhor gostou mesmo do meu desenho, professor? Falei: adorei, Wellington, adorei, parabéns para você. Levei, e é claro que o Wellington ganhou o concurso, né? E aí eu dei o prêmio para o Wellington. Na aula seguinte eu anunciei, naquela época não tinha projetor, eu passei o desenho para uma transparência, né? E mostrei para a turma: olha aqui, gente, olha o desenho que ganhou, foi o Wellington, palmas para ele. E tive que ouvir os outros alunos falando no meu ouvido: o senhor mandou a gente desenhar cérebro com gavetinha, o Wellington fez o desenho que não tem nada a ver, e o senhor ainda deu o prêmio para ele. E eu fiquei com aquilo, sabe? Eu fiquei com aquilo, pensando naquilo. E fiquei pensando assim: onde foi que eu errei? Né? Eu já dava palestras naquela época, naquela época eu já tinha doutorado na área de educação, né? De cognitivismo e etc. Eu fiquei pensando onde eu errei. E aí vocês já devem ter descoberto onde eu errei, né? Se eu quero que os meus alunos aprendam de maneira criativa, eu não posso explicar tanto. Eu errei na hora que dei um exemplo, né? Eu tinha que dar exemplo, nada.
Eu tinha que deixá-los com a angústia. Eu preciso deixar a criança com a angústia. Eu preciso deixar a criança com aquela busca. E nós, professores, queremos resolver a angústia deles. Eles não podem sair com nenhuma dúvida. Porque bom professor explica. Né? Explica tanto que atrapalha aprender. Saibam vocês que excesso de explicação atrapalha aprender. Mas os nossos alunos são tão inteligentes que mesmo com as nossas explicações eles aprendem. Ou seja, a gente às vezes atrapalha um pouco a aprendizagem. Eu atrapalhei nesse momento. Como é que eu tinha que ter feito para que eles fossem criativos como eu esperava? Eu não poderia ter explicado tanto. Eu poderia ter dito assim, gente, pensa no que eu falei, que você vai conseguir ter uma ideia. Ah, mas explica mais. Não, não vou explicar mais. Imagina que o cérebro é um lugar de guardar as coisas. Faça um desenho que pareça com isso. Aula que vem, quem fizer o desenho mais legal, eu vou dar um prêmio. Pronto. Eles iam ficar agitados? Iam. Deixa. Faz parte do processo do cérebro de elaboração e construção a partir do caos. Mas nós, eu e vocês, nós somos filhos de uma escola que detestava o caos. A escola onde nós estudamos odiava o caos. Não pode ter caos, tem que estar tudo arrumadinho. Então, eu estudei numa escola onde os professores explicavam, até que eu entendesse. O meu cérebro não precisava ter muito trabalho para montar nada, eu recebia montado. Foi nessa escola que eu estudei, e eu acredito que tenha sido nessa escola que a maioria de vocês tem estudado também. O professor que eu sou, o professor que vocês são, nós aprendemos a ser na escola onde nós estudamos. Deixa eu falar de outro jeito. O jeito que você tem de dar aulas hoje, você aprendeu com os professores que deram aula para você. Uma vez eu perguntei assim, numa palestra, quem formou você, professor? O professor que você é hoje, quem foi que te construiu? Onde é que você aprendeu a dar aula do jeito que você dá aula? Com quem você aprendeu a ser assim? E aí uma professora me respondeu, eu aprendi com os meus professores de didática. Você acredita que você aprendeu a ser como é com seus professores de didática? De verdade, acredita sim ou não? Eu também não. Com quem eu aprendi a ser professor do jeito que eu sou? Hoje as pesquisas na área de identidade docente nos provam isso. Tem uma área de estudo hoje para isso. O professor que nós somos, nós aprendemos a ser com os professores que nós tivemos. A professora Sueli Perioto está conosco agora no estúdio. Professora Sueli, Deus está presente. Viva Jesus! Professora Sueli, o psicopedagogo Júlio Furtado trouxe nas suas considerações a importância do papel do professor na sala de aula para que garanta, para que a aprendizagem seja significativa. Qual a importância desse cuidado, desse zelo na formação do professor, do educador, para que essa aprendizagem, para que esse sentido da aprendizagem seja construído e assim aplicado pelos alunos na sua vivência? Quando a gente pensa no educador, diante de crianças, e cada uma tem a sua possibilidade, cada uma tem o seu desenvolvimento, ficou muito claro para nós na palestra do professor Júlio Furtado, a questão de, em primeiro lugar, nós darmos sentido àquilo que vai ser levado à sala de aula. Ele deixou muito claro as situações do sentido e do significado. Então, se nós pensarmos, se alguma coisa que eu estou falando não fizer sentido para todas, não tem como a aprendizagem ser significativa também para todas. Então, ele deu ali alguns exemplos muito bons, né, que nós acompanhamos, sobre o que eu estou falando. Eu preciso ter certeza que todos os alunos estão compreendendo exatamente qual é o meu foco, o que eu quero, onde eu vou chegar. Não significa, é claro, que nós vamos deixar que o aluno não pense, né? Que nós vamos passar para ele também uma outra observação bastante interessante, da gente não propiciar, digamos assim, momentos de pausa na sala, né? Então, eu vou falando tudo o que está acontecendo, não, eu vou provocando para que o aluno possa, ele mesmo, posicionar-se, entender, colocar na discussão o seu ponto de vista. Toda vez que nós fazemos isso, nós percebemos o que o aluno está entendendo daquilo que nós estamos falando.